Oi, gente! Então vamos falar hoje sobre a segunda parte das leituras quixotescas de 2018. E eu trouxe bastante coisa aqui para comentar com vocês. Bom, gente, então assim, para quem não viu o vídeo da primeira parte, eu vou deixar o card, o link na descrição do vídeo, porque a primeira parte a gente consegue falar um pouquinho mais da história, tá? Agora, na segunda parte do Don Quixote, não tem muito como falar da história, porque a gente vai estar dando um monte de spoiler da primeira parte. Então, por isso eu resolvi juntar todas essas leituras que eu fiz para tentar trazer, assim, com um pouco mais de profundidade minhas impressões, né, gente, porque eu não sou estudiosa de Don Quixote, então tive contato com a obra esse ano, né, depois dos 40 anos, e com certeza não me arrependo. Eu tinha que ter lido esse livro na minha vida e com certeza virei muito fã. Eu acho que a partir de agora, qualquer referência que eu encontrar Don Quixote vai despertar em mim a curiosidade para ler. Eu escolhi como leitura esse box da Nova Fronteira. Foi a versão que eu encontrei, né, de mais acessível e também que tinha boas referências de tradução e tal. É muito bonito esse box. Então, assim, tem um encarte aqui que é só com as ilustrações, é como se fosse um livreto com as principais partes, né, de toda a história do volume 1 e volume 2, e a gente tem então os dois volumes aqui. O primeiro eu li, acho que foi em fevereiro, né, fiz o vídeo em março, até por isso que eu atrasei a leitura do segundo. O Carlos, que é colega aqui do canal e também no Facebook, e tem uma experiência literária fenomenal, vive me dando dicas, boas dicas de leitura. Ele falou para mim assim: Ali, antes de ler a segunda parte do Don Quixote, leia o apócrifo do Don Quixote, tá? E eu descobri então que existia, porque eu nem sabia disso, o livro apócrifo de Don Quixote. Então, só para resumir a história, Cervantes escreveu a primeira parte de Don Quixote em 1605. Né? No final da primeira parte, ele menciona que pode existir uma futura continuação da história, né? Só que, na verdade, Cervantes acabou deixando de lado e se concentrou em outros trabalhos, tanto que em 1613, 8 anos depois de Don Quixote, ele publica Novelas Exemplares, que também é um livro bem conhecido nosso. Eu ainda não li, mas tenho aqui na estante. Depois das Novelas Exemplares de 1613, o que acontece? Em 1614, aparece no mercado espanhol esse livro aqui, que foi escrito por... A gente não sabe o nome verdadeiro, porque esse aqui é um pseudônimo, Alonso Fernandes de Avellaneda. E é a história, a continuação de Don Quixote, gente, só que escrita por uma outra pessoa, né? O Carlos falou pra mim assim: Ali, leia o apócrifo, porque a experiência vai ser bem diferente. E realmente, gente, é isso que eu quero passar para vocês. Embora esse livro aqui não seja muito fácil de achar, o preço dele também é meio salgadinho, mas na estante virtual eu achei, ele veio novinho aqui, e não se enganem, é um calhamaço também. Mas enfim, gente, eu fiz a leitura desse aqui, a continuação que essa pessoa deu para o Don Quixote é bem diferente da continuação verdadeira que depois Cervantes escreveu, né? Então esse livro aqui foi publicado em 1614, em 1615, 10 anos depois da primeira parte, o Cervantes, então, chateadinho com o ocorrido, resolve publicar a segunda parte do Don Quixote, né? E, gente, onde é que tá o legal nisso? Vocês não vão acreditar. Esse livro aqui, a segunda parte do Don Quixote, já começa mencionando esse livro aqui, tá? Então, assim, não sei se quem lê sem saber da existência do apócrifo consegue perceber isso, mas eu acho que, para mim, fez toda a diferença. Eu não perceberia muita referência aqui se eu não tivesse lido esse antes. Então, no começo da história do Don Quixote, a parte 2, ele, então, havia voltado para casa, né?
e ele estava lá se recuperando de todas aquelas aventuras, até que um dia ele recebe a visita de um senhor que conta para ele que ele leu um livro que estava super famoso por aí, contando as aventuras do Dom Quixote. E aí o Dom Quixote lá até, né, meio acamado lá, se recuperando, já meio entediado, porque ele queria novas aventuras, ele acaba perguntando muito desse livro aqui. Ah, mas as aventuras que contaram lá fazem jus ao que eu vivi. Ah, eles contaram daquela aventura, ele mencionou os moinhos de vento. E aí Dom Quixote fica perguntando, gente, é muito engraçado, porque eles satirizam muito. Cervantes consegue, na pele do personagem, satirizar demais esse livro aqui, gente. E dá a entender o tempo todo que ele não gostou nadinha desse tal de Alonso ter escrito a continuação do Dom Quixote. Mas ele consegue introduzir, então, esse fato verídico dentro da ficção. E isso, gente, é maravilhoso o tempo todo, porque o tempo todo ele vai mencionar alguma coisa sobre o livro, sobre o Dom Quixote, que já era famoso porque estava sendo contado em um livro, mas que a história não era bem assim, que tal parte estava errada, porque não foi isso que aconteceu. Tanto que a decisão do Dom Quixote no início do livro de sair para uma nova aventura, ela foi tomada baseada no conhecimento dele da existência desse livro aqui. Então, como eu disse, da segunda história não posso falar muito, tá? O que eu posso dizer é que as experiências vividas por Dom Quixote e Sancho, elas são assim um pouco diferente das primeiras aventuras, né? Tem alguma coisa assim de mais profundo. O Dom Quixote acaba tendo contato, uma coisa que não aconteceu no primeiro, ele tem contato com a nobreza, né? E isso faz com que a gente tenha uma noção, uma noção meio clara assim de como era naquela época na Espanha, a divisão de classes. A forma da narrativa da segunda parte não muda muito, mas assim, dá para sentir ela um pouquinho diferente, né? Lembrando que, embora a história passe, o intervalo da história entre um livro e outro seja de apenas um mês, Cervantes levou 10 anos para publicar, o que também não quer dizer, né? A gente não sabe se ele não estava escrevendo isso já, demorou apenas para publicar o livro, né? Se eu não me engano, esse fato é desconhecido, eu pelo menos não encontrei aí nenhuma pesquisa. A parte 2 também tem alguns elementos que a gente não via na parte 1 e que eu gostei muito. A gente vai ter aqui muito de partes mágicas, assim, a gente vai ter encantamentos, a gente vai ter macacos adivinhos, a gente vai ter até a presença de Merlin, né, se é real ou não, aí vocês leem para saber, mas a gente tem muito disso porque, na verdade, é uma característica do Dom Quixote negar a verossimilhança das coisas, né? Então, quando ele invoca que aquilo é uma coisa, mesmo que não seja, quando ele percebe que aquilo não é, ele acha que aquilo está encantado, né? Que algum mago fez um encantamento e para as pessoas verem diferente, né? Então ele nega o tempo todo, e essa parte dessa culpa que ele dava para os magos, para os encantos, ela aparece bem presente aqui. Então, gente, basicamente, né, até aqui o que eu queria passar a isso, né? Não posso passar muito da história. Depois eu acabei dando continuidade também a essa adaptação, né? Para quem quiser saber mais detalhes sobre essa adaptação, que é um exemplar da Abril Coleções. No vídeo da primeira parte eu mostro, inclusive, fotos internas desse aqui, e eu falo um pouquinho. É uma adaptação infanto-juvenil, né? A gente tem as duas histórias contadas aqui, mas eu quis ler também, tinha deixado pela metade, aí li a segunda parte, vim aqui para ler outra metade e para ver, e realmente é uma adaptação bem fiel, claro que bem enxuta, né? Tem as partes principais, mas ela tem ilustrações bem lindas, e eu acho que, assim, embora eu saiba que muita gente é contra, eu sou totalmente a favor de adaptações, porque você inserir um clássico como Dom Quixote
numa adaptação assim, atrativa. A gente tem várias informações aqui, como eu mostro lá no vídeo 1, no final do livro, e eu fico imaginando que se um adolescente pega gosto por isso aqui, com certeza ele não vai esperar os 40 anos de idade para ler a obra toda, entendeu? Então acho muito válido, e mesmo que não vá ler, ele teve algum conhecimento da obra, ele conheceu o autor, sabe? Ele sabe alguma coisa da história. Então eu sou totalmente adepta às adaptações, sim. E gostei muito dessa aqui, é uma coleção antiga, mas você acha, já vi em vários sebos, né? Achei super válido, até comprei algumas de outras histórias aí, estão guardadas para quando eu fizer a leitura eu validar a adaptação também, né? Então li essa aqui. Aí depois, gente, nesse meio tempo, nem era para eu trazer nesse vídeo, mas aí como acabou coincidindo, eu trouxe também. Eu fiz recentemente a leitura desse livro aqui, do Alberto Manguel, O Leitor como Metáfora. Foi uma leitura compartilhada que a Gabi, do canal É o Último Juro, fez, e eu acompanhei, embora atrasada, que foi bem na época da greve, daí atrasou o livro, eu acabei fazendo a leitura depois e acompanhando os vídeos posteriormente. Mas eu quis trazer esse livro aqui, gente, porque para quem já leu a obra de Dom Quixote, ou vai fazer a leitura e quer ler complementos, a gente tem muito Dom Quixote citado aqui, tá? O livro é dividido em 3 metáforas, né? Ele vai olhar o autor, o leitor, como viajante, como uma torre e como a traça. E aí o Dom Quixote entra aqui na parte da traça, né? Eu até marquei aqui, ó. Ele já começa com uma citação e ele vai citar bastante a obra de Cervantes aqui. Então achei válido eu trazer também. E para finalizar, gente, eu até ia fazer um vídeo só dele, mas eu acho que o livro aí é tão curtinho que não ia valer a pena, tá? Mas eu vou deixar como sugestão, porque eu também acho que não é um livro conhecido. Eu achei em sebo esse livro, tá? Ele é um ensaio, na verdade, do professor Gustavo Bernardo. O professor Gustavo, ele é doutor em literatura comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele escreveu esse ensaio, que são vários ensaios, na verdade, verdades quixotescas, tá? Não sei como é que é a compra desse livro, se ele está acessível no mercado ou não, mas ele é um livro curtinho, ele tem 106 páginas, pouco mais de 100 páginas, mas olha aqui, gente, o tanto de marcação que eu fiz. Eu achei assim que, pra mim, calhou demais eu ler isso aqui depois das leituras de Dom Quixote, tá? E ele vai falar algumas coisas aqui que, apesar de todas essas leituras aqui, a gente acaba não se dando muito conta no decorrer, né, da narrativa, porque a gente está tão concentrado na história. Então eu até anotei algumas coisas aqui, ó. Aquilo que eu falei, né, de um dos episódios aí que tem relação com algumas marionetes, é coisa do segundo livro, então não vou poder falar muito, mas é aquilo que eu falei, é uma das ocasiões em que o Dom Quixote contesta, né? Ora ele contesta a ficção, ora ele contesta a realidade, porque ele acha que aquilo é real, né? Quando não é, mas quando ele percebe que é real, ele contesta a realidade, dizendo que a realidade foi modificada por forças da magia, né? Isso é muito interessante, a gente vê muito na história. Ele faz algumas analogias de Dom Quixote com nós pobres mortais, né? Então aqui, por exemplo, ele tem umas 3 páginas assim, que a gente acaba chegando à conclusão que no fundo todo mundo quer ser um pouquinho doido igual o Dom Quixote. Tem um capítulo aqui que é só sobre, o capítulo chama A Curiosidade Impertinente, que é na verdade um capítulo da parte 1 do Dom Quixote, aquele capítulo para quem já leu, que é onde ele conta a história do Anselmo, se não me engano, o triângulo amoroso, né? O Anselmo, o Lotário e a Camila, né? Para quem já leu vai lembrar, eu não vou dar spoiler, mas é um capítulo que vai contar a história desses 3 apaixonados aí e como
a curiosidade nesse caso foi bem impertinente, né? Então, assim, ele faz um capítulo inteiro só sobre essa passagem, dando pra gente, assim, vários significados das partes, das atitudes, das ações, né? Que é, na verdade, uma história à parte. O Don Quixote tem essa particularidade, né? No meio das aventuras, o Sancho e o Don Quixote acabam sabendo de várias histórias que a gente percebe que foram escritas à parte e colocadas dentro da história, né? Isso é muito legal também, que tira aquela coisa da rotina, né? Eu gostei desse tipo de narrativa, assim, né? De aventuras em meio às aventuras, né? Tem uma parte aqui que foi uma das que eu mais gostei, que ele vai falar sobre o ceticismo, né? E aí ele vai citar, inclusive, aquela parte bem no comecinho da história, né? Que é a parte da queima dos livros, né, que é bem famosa e eu já sabia antes de ler também, e vai citar inclusive a Inquisição, períodos da guerra dos nazistas, períodos da história em que houveram, né, essa grande queima de livros. Ele vai fazer então uma comparação desses fatos históricos ligados a queimas de livros e aquela parte do cura, né, que eles resolvem queimar os livros da biblioteca de Don Quixote e ficam analisando os livros, né, qual eles vão queimar, quais não, que é uma parte bem legal do livro também. E enfim, gente, eu achei que me acrescentou muito fazer a leitura desses ensaios aqui, né? Porque tem muita simbologia nessa história e eu acho que aqui esclarece um pouquinho de algumas coisas que a gente acaba, né? Por não ter essa percepção literária tão aprofundada, a gente acaba não pegando, né? Bem legal também. Então, assim, eu quis passar, né? Sei que eu falei um pouquinho de cada coisa aqui, mas o vídeo foi mais mesmo para fechar as minhas leituras de Don Quixote do ano, né? Até porque também, né? Tudo que é demais satura, né, gente? Então, eu acho que, com certeza, Don Quixote vai ser considerado a leitura do ano ou uma das melhores, porque gostei muito, foi uma experiência bem bacana. Mas assim, né? Então talvez eu até sinta curiosidade de ler alguma coisa ligada ao tema, mas oficialmente, né, encerro aqui então as leituras de Don Quixote por enquanto, que eu acho que deu o que tinha que dar, eu consegui absorver muito da história. E eu sei que tem algumas pessoas que já me falaram que não gostaram, que abandonaram. Deixa aqui nos comentários suas experiências, vamos trocar algumas ideias e se eu puder dar qualquer dica para ajudar como eu recebi, de novo, obrigado, Carlos, sua dica fez toda a diferença nas minhas leituras aqui. Então é isso, gente, se vocês quiserem um pouco mais de detalhes sobre narrativa, sobre contexto histórico da época da publicação e um pouco mais sobre o autor também, deem uma olhada no vídeo 1 que eu coloco lá na introdução, tá bom? Então é isso, espero que todos se animem a ler pelo menos uma vez Don Quixote e tenham a mesma experiência literária que eu tive, né? Mas se não, tá tudo bem também, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo e não é porque a gente não gosta de algum livro, né? Como, por exemplo, minha experiência com Madame Bovary, que é bem diferente da maioria, eu não gostei do livro e, enfim, acontece, né? Nenhum leitor é igual ao outro. Então é isso, gente. Para quem optar pela leitura, uma boa leitura para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!